Boa noite a todos e a todas. Bom dia. Nossa, boa noite. A gente está acostumado a falar mais à noite, né? Bom dia a quem nos ouve em casa também. Prazer imenso, gratidão, né, pela casa nos convidar. Estamos aqui depois de 2 anos, como a Gleides disse, mas nesses 2 anos a gente esteve juntos através das transmissões e isso, parabenizo a casa, né, por ter mantido também essa atividade. E nós escolhemos um tema para a nossa manhã, que é um tema que muitas vezes as pessoas pensam que, por sermos espíritas, por frequentarmos uma casa espírita, nós todos sabemos a respeito de mediunidade. Mas é um tema que demanda muito estudo. A gente começa a estudar mediunidade e não para nunca mais, não é? É um estudo continuado. Então, claro que nesses 50 minutos que nós conversaremos sobre o tema, não temos a menor pretensão de esgotá-lo. É apenas um aperitivo para que as pessoas que ainda não fazem ou fizeram curso de mediunidade possam procurar a casa e assim fazer. Mas, como espíritas, vocês devem receber muitas perguntas no grupo de trabalho, no grupo familiar, sobre esse tema. Então, é bom que a gente converse um pouquinho sobre ele. Nós temos aqui como bibliografia o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Mediunidade dos Santos, né, que conta várias passagens relatadas na Bíblia, né, mediúnicas, muito interessante. O livro História do Espiritismo, do Arthur Conan Doyle, que ele também remete a grandes médiuns na época da codificação, não é? O Arthur Conan Doyle, para quem não se lembra, é o criador do personagem Sherlock Holmes, né? Era um grande escritor e se tornou espírita quando passou a escrever sobre a história do espiritismo, essa obra, né? Iniciação ao Espiritismo, Conduta Espírita, O Consolador. Na Revista Espírita, o Kardec sempre fazia os seus ensaios na Revista Espírita antes de colocar isso nas obras básicas. As obras do André Luiz, sempre com vários relatos mediúnicos, e bastante conhecido dessa casa aqui, né? O livro 2 da Terezinha Oliveira, Mediunidade, o livro 3, Reuniões Mediúnicas. Então, esses livros que trazem o conteúdo da nossa conversa de hoje. Primeira coisa que a gente precisa conversar é se mediunidade é ciência ou crença. As pessoas falam, eu acredito em espíritos, eu não acredito na comunicabilidade. Mas, na verdade, mediunidade não se trata de uma crença, é ciência. Comprovadamente, né, os espíritos foram filmados, fotografados, gravados. Nós temos inúmeras obras, nem citadas aqui na bibliografia, com fotos de espíritos materializados, né? Nós temos as pesquisas de William Crookes, com a Kate King, nós temos o Ranieri aqui com materializações luminosas, obras que nós citaremos no decorrer também como exemplo. Então, quando as pessoas falam que não acreditam, é como nós dizermos que não acreditamos nos remédios, né? Ou em qualquer outra questão que a ciência comprovou a sua eficácia. Os espíritos existem e que eles se comunicam desde as primeiras eras da humanidade, antes mesmo da escrita, nós já temos relatos, inclusive com pinturas rupestres nas cavernas, de percepção mediúnica, de percepção, né, do mundo espiritual. Portanto, o Espiritismo não vem criar a mediunidade. O título da palestra, aliás, foi interessante. Eu estava numa cidade lá da nossa região, Bebedouro é da região de Ribeirão Preto, e eu iria fazer a palestra sobre esse tema, e uma moça chegou e falou, olha, eu sou evangelizadora, durante a palestra eu fico com as crianças, e eu não vou poder assistir sua palestra, mas eu estou intrigada, por que mediunidade à luz da doutrina espírita? Me explica o título. Eu falei, porque mediunidade não é patrimônio da doutrina espírita, a mediunidade existe de todo sempre. O que a doutrina espírita veio fazer é nos ensinar uma forma mais adequada de usar essa ferramenta que é a mediunidade. Uma coisa importante de esclarecer e até desconstruir
são esses três conceitos, não é? Mediunidade é todo o intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, quando nós falamos que uma pessoa é médium, ela está servindo de intermediária entre os dois planos. Mas o animismo, muitas vezes, é confundido com a terceira palavra, que é a mistificação. Se nós olharmos em Kardec, no Livro dos Médiuns, nós vamos ver, e também no Livro dos Espíritos, que praticamente todas as comunicações têm uma parte anímica. O que é a parte anímica? É como o médium, né, filtra aquela transmissão. Então, imaginem vocês, numa reunião de atendimento a espíritos mais necessitados, se o médium não filtrasse, né, o linguajar, né, tudo aquilo que o espírito gostaria de falar e fazer na reunião seria catastrófico, não é? Portanto, o médium, educado pelos cursos e tudo mais, ele não permite que os espíritos façam aquilo que bem entende. Isso é anímico, isso é animismo, quer dizer, é o filtro do médium. Assim como, né, em todas as circunstâncias, nós podemos imaginar a participação do médium, até mesmo, que falaremos daqui um pouco, na mediunidade inconsciente, mas aí num nível um pouco menor. Então, o animismo é a parte do médium na comunicação, mas é completamente diferente de mistificação. Mistificação é quando deliberadamente alguém passa uma informação como se fosse de um espírito, quando na verdade é a informação do próprio médium, não é? Que nesse caso nem médium está sendo, pode até ser médium, mas nessa circunstância ele não está funcionando como intermediário. Claro que existe também a mistificação dos espíritos. Então, o espírito pode se passar por outro espírito, enganando o médium, né, assinando ali com um determinado nome famoso e, de fato, não ser. Mas, nesse caso, é a mistificação do espírito. Estamos falando da mistificação do médium. Os mais velhos um pouquinho, eu não assisti absolutamente nenhum capítulo da versão nova. Mas lá na minha juventude, quando passou a novela O Profeta, antiga, né? Acho que era na Tupi ainda, nem sei. O Profeta era um médium, né? Feito lá pelo ator Carlos Augusto Strasser, e ele, de fato, tinha amparo da espiritualidade até que começou a cobrar pelas consultas. E aí os bons espíritos se afastaram. Quando os bons espíritos se afastaram, ele tinha duas alternativas. Às vezes estava mal assistido pelos espíritos e às vezes não estava assistido por espírito nenhum e precisava mistificar porque tinha cobrado a consulta. Então veja que mistificação é uma coisa completamente diferente de animismo e às vezes as pessoas tratam como sinônimos, né? Animismo é a parte do médium que muitas vezes é extremamente salutar durante a comunicação, por exemplo, como filtro, né, nas comunicações de atendimento. Como eu já falei, mediunidade existe desde a antiguidade. A Bíblia, e aquele livro citado na bibliografia, Mediunidade dos Santos, é recheada de passagens mediúnicas, não é? Quando nós formos falar dos tipos de mediunidade, vamos dar alguns exemplos nesse sentido. Então, quando você fala de cura, você está falando de uma mediunidade. Quando você fala de transfiguração, tudo isso constando da Bíblia, você está falando de mediunidade. Quando você tem lá uma voz falou dos céus, né? No Velho Testamento isso era muito comum. Nós estamos falando de voz direta, enfim. Existem estudos a respeito das passagens bíblicas demonstrando que a mediunidade era algo muito comum. Quando Jesus então disse para os discípulos, olha, vocês vão fazer tudo o que eu fiz e ainda mais. Ele estava transmitindo a eles a condição de serem médiums e usarem dessa mediunidade em prol da comunidade que eles pertenciam. Tem uma questão interessante, se Jesus era médium. É claro que Jesus tinha todas as faculdades para ser médium, mas ele não precisava muitas vezes ser médium, porque ele próprio realizava os fenômenos, como nós veremos a seguinte. Deixa eu até falar sobre como isso funciona. Imaginem a cura.
Normalmente, um espírito pode se utilizar de um médium de cura para realizar. No caso, Jesus não precisava que nenhum espírito se servisse dele para realizar isso. Ele próprio realizava o fenômeno. Portanto, o fenômeno era anímico. Um fenômeno de cura anímico e não mediúnico. Então, na maioria das passagens referentes a Jesus, se não todas, não temos como medir isso, os fenômenos eram anímicos. E veja que não há nenhum problema nisso, não é? Quando a gente diz que a palavra animismo é confundida com mistificação, Jesus não estava mistificando. Ele era capaz de realizar o fenômeno sem precisar do auxílio de um espírito. Portanto, ele não estava sendo intermediário de nenhum espírito e era um fenômeno anímico. A mediunidade se apresenta em 3 estados: consciente, semiconsciente e inconsciente. Pesquisando para dar aula nos cursos de mediunidade, para fazer as palestras, a gente não encontra dados recentes a respeito de porcentagem de médiuns conscientes. Mas Kardec nos diz que 97% dos médiuns são conscientes ou semiconscientes. Por uma experiência que a gente percebe, é algo que se mantém, não é? Provavelmente esse número, não tem estudos aqui de 2021 falando dessa porcentagem, mas provavelmente 97% dos médiuns, segundo os espíritos que ajudaram na codificação, são conscientes ou semiconscientes, ou seja, têm consciência plena da comunicação que estão dando ou parcial, né? Pelo menos um pouco ali. Mas é importante dizer que até nos casos da mediunidade inconsciente, o médium tem participação e tem o controle dela, para que a gente não imagine, falar, mas a pessoa não tem culpa, foi o espírito que fez ali, né? Não, nos casos, está em Kardec, nos casos de obsessão mais grave, ainda assim, o médium, no caso, tem participação e pode barrar aquilo lá, né? Então, aquela comunicação, aquela ação do espírito. Teve uma época, acho que passou um pouco isso, que as pessoas chegavam à casa espírita e achavam chique falar que era médium inconsciente, porque o Chico, para realizar o trabalho com velocidade, ele era um médium inconsciente, né? Todo mundo deve conhecer histórias do Chico psicografando uma mensagem com a mão direita, outra com a mão esquerda e falando uma terceira mensagem. Claro que para fazer isso precisa ser médium inconsciente. Isso dava velocidade a quem psicografou em vida 419 livros, fora todas as cartas e tudo mais. Salvo os missionários, não há muita vantagem em ser médium inconsciente. Mas como o Chico, né, era um médium que trabalhava de forma inconsciente, as pessoas achavam que, ao falar que eram inconscientes, estavam se assemelhando ao, né, grande exemplo que nós temos de mediunidade. Mas hoje não está mais tão comum isso. Não sei quem trabalha com mediunidade há muito tempo aí, talvez tenha percebido isso. É a sensação que eu tenho, que diminuíram os indivíduos, as pessoas que chegam a casa dizendo, eu sou médium inconsciente. Não temos muito isso. Bom, as comunicações dos espíritos podem ser ocultas ou ostensivas. Se eu perguntasse aqui quem é médium, quem já estudou mediunidade ia levantar a mão sem dúvida. Mas quem não estudou talvez falasse, não sou médium. Então vamos entender isso. Todos somos médiuns. Todos nós temos alguma percepção do mundo espiritual. São as chamadas manifestações ocultas, mas nós costumamos chamar de médiuns aqueles que têm a mediunidade ostensiva, né? Aqueles que trabalham uma mediunidade. Vou dar 2 exemplos aqui para que todos percebam a sua mediunidade. Já entraram no ambiente e perceberam que o ambiente estava muito agradável, quando nós chegamos à casa nesta manhã? Ou, por outro lado, chegaram no ambiente e perceberam que o ambiente estava com uma energia ruim? Muito bem. Quando percebemos isso, foi pela visão, pelo olfato, pelo tato, pelos 5 sentidos? Não. Foi por um 6º sentido, que é a mediunidade. Nós percebemos a ambiência espiritual
e todo mundo já viveu essa experiência. Ou até a experiência, não referente a um ambiente, mas em relação a pessoas que chegam perto da gente e nós percebemos se elas não estão bem, né? A energia que elas transmitem. Quando a gente ia a Uberaba, entrar dentro da aura do Chico Xavier, era algo extremamente emocionante. A gente chorava só de se aproximar alguns metros do Chico. Lá em Bebedouro, nós tínhamos uma freira, uma irmã que trabalhava na Santa Casa, irmã Maria José, e que havia relatos nesse sentido, e eu pude perceber que quando ela passava no corredor, as pessoas dentro do quarto sentiam a energia dela, né? Um espírito que não ficou famoso, né? Um espírito que nesta encarnação não teve nenhum glamour, mas que de uma elevação espiritual muito grande, dedicou a vida a cuidar das pessoas e que tinha então essa aura aí. Nós percebíamos isso como? Com os 5 sentidos? Nós enxergávamos, ouvíamos isso? Não. Nós percebemos com a nossa percepção do mundo espiritual. Portanto, todos somos médiuns nesse grau. Imaginem um arquivo carregando, quando a gente está abrindo lá um vídeo, do 0 ao 100%. Então, alguns de nós estamos no 10%, no 20%, né? E médiuns ostensivos estão acima dos 50%. Ou seja, tem uma percepção mais clara a respeito do mundo espiritual. São o que nós costumeiramente chamamos de médiuns ostensivos. Então, você vai sair daqui, se não tinha feito curso, não fez curso de mediunidade, dizendo, bom, eu sou médium, então eu preciso estudar mediunidade, né? Porque todos somos médiuns. E, quando não entendemos aquilo que se passa, a mediunidade pode ser um problema. Aliás, essa é uma coisa também para nós desconstruirmos. A gente ouve pessoas que praticam a mediunidade sem o devido estudo e orientação, que dizem assim, minha vida é conturbada, você sabe, eu sou médium, né? Médium sofre. Eu falo, mas aonde leu isso? Onde que está escrito que mediunidade é sofrimento? Não. Mediunidade é bênção, mediunidade é a grande oportunidade de trabalho, como veremos a seguir. É atribuído a Bezerra de Menezes, eu confesso que isso eu ouvi em diversas palestras, mas não encontrei isso escrito, mas eu acho que vale a pena nós relatarmos aqui, que os primeiros 70 anos da doutrina espírita foi para que os fenômenos chamassem a atenção. E se nós olharmos na história do Espiritismo, isso aconteceu mesmo. Médiuns de efeitos físicos, né? Os primeiros 70 anos, as pessoas precisavam olhar para o Espiritismo. E nada melhor do que Daniel Douglas Home saindo do segundo andar lá em Londres, que ele morava, e entrando pela outra janela, sentado na sua poltrona. Imagina, isso ficava cheio de gente ali embaixo, né? Isso está relatado no livro História do Espiritismo, lá que eu citei para vocês, de médiuns da época da codificação. Então, os primeiros 70 anos diziam respeito à parte dos fenômenos. De 27 a 97, foi o período da propagação do espiritismo, em especial no Brasil, e da criação de muitas instituições espíritas. Se nós olharmos, a grande maioria das casas espíritas foram fundadas de 1927 até 1997. Então, foi uma segunda fase, onde os médiuns espetaculares começaram já a diminuir e as casas espíritas é que passaram a ser a vitrine da doutrina espírita. E, segundo essa mensagem atribuída a Bezerra de Menezes, de 97 para cá, a terceira fase que nós estamos vivendo, é a fase da reforma íntima. Isso se faz necessário dizer, porque é comum as pessoas dizerem assim, por que não tem tantos médiuns? Eu queria ver os fenômenos de efeitos físicos, né? Eu queria ver aquelas coisas espetaculares relatadas nos livros. Porque não é mais necessário chamar a atenção. Então, alguns médiuns reencarnaram com o propósito de chamar a atenção para aquele assunto. Depois vieram as casas espíritas e agora é a fase de nós estudarmos e nos transformarmos, inclusive em relação à mediunidade. Por isso que nós não vemos tantos médiuns realizando aquilo que aos olhos da sociedade é espetacular.
mas cada comunicação é espetacular, né? Bom, a mediunidade, quando não orientada, ou a nossa vida, quando mal gerida, pode gerar a influência dos espíritos em nossas vidas, e nós não vamos falar aqui muito de obsessão, mas só para que nós entendamos. Existem também 3 tipos. A chamada obsessão simples, todos nós estamos sujeitos. Quem diz isso é Kardec. Se vocês discordarem, fiquem bravos com Kardec. Todos nós estamos sujeitos. Por quê? Lembra daquela pergunta do Livro dos Espíritos? Os espíritos interferem na nossa vida cotidiana? É uma das mais conhecidas, né, da doutrina. A resposta é muito mais do que vocês imaginam. De regra, eles dirigem a vida, né, das pessoas. Ou seja, nós somos influenciados por espíritos que querem nos proteger, nos ajudar, mas também por espíritos levianos, espíritos que não querem a nossa felicidade. Portanto, estamos sujeitos a qualquer momento a uma ideia ruim, né, uma ação ruim, ou um espírito que está adoecido e pode se aproximar da gente, nós percebermos isso, é a chamada obsessão simples. E uma prece, a frequência a uma instituição de boa ambiência, pode ser o suficiente para que a gente se liberte, né, dessas más influências momentâneas, que são cotidianas, não é? Podemos, ao longo do dia, termos várias sensações positivas ou negativas da presença dos espíritos próximos a nós. A chamada possessão ou subjugação, né? Os filmes de terror, né? A pessoa está possuída, né? Usa aquelas expressões, mas o termo, né, possessão, subjugação, entendido de maneira correta, não é que o espírito toma o corpo daquele indivíduo que ele está influenciando, mas é um grau de influência muito grande. E quando a pessoa está nesse estágio de obsessão, não é simplesmente ela vir ao centro, receber um passe e tudo se resolve. Vai precisar, né, de ajuda externa, da casa espírita, de terapia e de outras formas de ajuda, de familiares, enfim, para que ela possa sair, né, desse estágio de grande influência de um espírito que está, de alguma maneira, atrapalhando a sua vida. E a fascinação. Talvez os que estudaram mediunidade devem falar assim: o Edmir errou aqui, está invertido, né? A fascinação vem antes. De fato, nas obras espíritas, a fascinação vem antes. Mas eu queria chamar a atenção, colocando ela como terceira, porque ela é, a meu ver, mais perigosa do que a subjugação. Porque a subjugação, a pessoa está doente de alguma maneira e se percebe que ela está doente. O problema da fascinação é que o orador espírita, dirigente espírita, pode estar fascinado e não se percebe. Então, é mais difícil cuidar da fascinação do que da subjugação, porque raramente a pessoa fascinada se admite fascinada. E aí, então, você não consegue começar o tratamento, a não ser à distância, orando pela pessoa, porque ela não vai buscar ajuda. A vida dela está dando tudo certo, materialmente falando, né, e outras formas ali, mas é normalmente ali que está o perigo. Porque quando os bons espíritos tentam auxiliar, ela não está, de alguma maneira, percebendo esse auxílio. Então, as pessoas dizem assim: eu posso trazer para a casa espírita o nome de pessoas que, do meu convívio, sendo espíritas ou não, que estão claramente passando por um processo obsessivo, sob influência, né, de espíritos? Claro, pode trazer. Toda casa espírita tem lá os seus cadernos de pedidos, as suas reuniões, mas é importante que a gente relate que, sem uma participação mínima de quem está sofrendo influência, é difícil que a gente consiga recuperar a pessoa. Há uma parte que é nossa, e os espíritos só nos influenciam porque nós damos condição para que isso aconteça. Não é assim no mundo encarnado? Pessoas podem nos sugestionar coisas. Imagine o mundo encarnado, é assim o tempo todo. E nós podemos seguir ou não seguir. Uma pessoa que, porventura, entrou
para o caminho da dependência química. Tem como sair, se recuperar? Tem, mas minimamente ela precisa querer ser ajudada, pelo menos. Senão, é muito difícil, se não quase impossível, que você recupere. Então, é assim no caso da subjugação, é assim no caso da fascinação. Nós precisamos de uma participação mínima das pessoas. E no caso da subjugação, como está doendo, o Chico falava muito, né, dessas duas, mais ou menos na linha que eu estou dizendo. Ele falou, a pessoa está com dor e a dor redime, a pessoa busca ajuda, mas o fascinado dificilmente, né, vai perceber que precisa de ajuda, né? Então, nós sofremos influência. E aqui, sobre obsessão, para encerrar, dizer assim, as casas espíritas erram em relação ao tratamento, na sua maioria, claro, né, casas que não valorizam o estudo principalmente, erram em relação ao tratamento dos casos de obsessão. Por quê? Porque tenta afastar espíritos. E não é essa a orientação da doutrina espírita. Qual é a orientação quando alguém necessitado chega até nós? Se alguém adentrar a porta da casa, qual é a orientação? Amar, acolher, não é isso? Alguém tem dúvida que é isso que o Cristo nos ensinou? Simplesmente afastar não vai resolver o problema. Claro, no momento de crise, eu posso usar isso como um recurso. Mas, para quem assistiu o filme a respeito do Divaldo e do Chico, vocês devem se lembrar que eles diziam para os obsessores, fiquem comigo, porque vocês têm que ver que eu estou agindo bem. Aliás, Richard Simonetti tem, né, uma famosa carta de um obsessor que acompanhou um trabalhador da Casa Espírita por mais de 20 anos, até que um dia ele psicografa lá a carta no centro, lá em Bauru, dizendo assim, eu vou embora, eu acho que ele mudou mesmo. Depois de 20 e tantos anos acompanhando, e se o obsessor não tivesse ficado com ele, não teria visto que ele mudou, e não teria perdoado ele. Então, quando nós temos graves compromissos com alguém, estamos no mundo espiritual, sabe o que a gente faz? Pede para eles virem como filhos. Fica perto, porque eu preciso fazer bem para quem eu fiz mal. Assim é o tratamento adequado para os casos de obsessão. É lógico, insisto, que há momentos em que você precisa do afastamento do espírito, mas que essa não é a solução. Isso é o paliativo para que a gente fique bem e para que a gente comece a amar. Na palestra de perdão a gente falou sobre isso, né? Eu preciso primeiro reconhecer o meu erro, aí vem um longo período de expiação até que eu começo a devolver aquilo que eu tirei. E aí, se eu começar a devolver imediatamente, eu não preciso desse longo período de expiação, porque eu aprendi a amar. Bom, mediunidade à luz da doutrina espírita, é sintonia e afinidade de pensamentos. Então, os espíritos estão ao nosso redor o tempo todo e eu vou sintonizar com aqueles que eu tiver afinidade. As pessoas falam assim, mas tem espírito aqui? Tem, o tempo todo. Tem no supermercado, tem na casa espírita, tem nas nossas residências, tem nas escolas, tem nas empresas. O pessoal brinca que fórum tem um ambiente espiritual muito ruim, porque os espíritos ficam ali em cima dos processos de herança, dos processos de assassinato, não é? Então, espíritos estão por aí. Com qual eu vou sintonizar? Tal qual os canais de TV. Se eu mudo para um canal, eu vejo o que está passando ali. Se eu vou para outro canal, eu assisto a uma outra coisa. Então, se eu quero estar bem sintonizado, se não o tempo todo, porque nós ainda somos espíritos muito imperfeitos, mas se eu quero estar a maior parte do tempo bem acompanhado e bem sintonizado, óbvio que as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sentimentos têm que estar, de alguma maneira, em afinidade com os bons espíritos. Eles não vão. Tem também uma história que o Divaldo relata numa palestra, que ele queria ir com o pessoal lá da Mansão do Caminho para a praia. Salvador tem praia, boas praias.
E ele falou para Joana de Ângeles, ele falou, eu vou para a praia, Joana. Ela falou, pode ir, Divaldo, mas eu vou ficar aqui, não vou estar lá com você para te ajudar. Aí ele pensou bem e falou, eu vou ficar então, Joana. Né? Tipo, ela falou, não vou para a praia, né? Você quer ir, vai, mas lá não é. Se você estiver trabalhando aqui, eu vou estar com você, te ajudando. Aliás, para quem não sabe, Joana de Ângeles foi uma das... Ontem, né, na Bahia, teve todas as comemorações. Lá eles comemoram no dia 2 de julho a independência, porque depois do 7 de setembro de 22, vai, né, é um tempo de luta lá na Bahia. E para quem não sabe, Joana de Ângeles era Joana Angélica, uma abadesa lá em Salvador, e ela é considerada heroína da nossa independência, porque ela, na defesa dos oprimidos, parou na porta ali da abadia e falou, aqui vocês não entram. E eles mataram ela. Ela desencarnou naquela situação de defesa dos oprimidos e é tida como uma das heroínas da independência do Brasil. Sintonia de pensamentos, sentimentos e objetivos. Aqui vou fazer só uma observação. Quer dizer, então, que aquele médium trabalhador da reunião de atendimentos a necessitados, espíritos necessitados, ele, então, é uma pessoa má, porque ele tem afinidade com os espíritos adoecidos? Não, ali ele está a trabalho, é uma situação diferente, tá? Mas estamos dizendo, na nossa vida cotidiana, estaremos acompanhados daqueles espíritos que nós tivermos sintonia. Muito bem, na formação dos médiuns, tem alguns perigos. Perigos como, por exemplo, identificação de espíritos, porque isso mexe com o nosso orgulho. Então, eu assinei aqui uma mensagem do fulano de tal, né, da fulana de tal, sempre um personagem histórico famoso. Não é algo muito bom, né? Os espíritos podem facilmente enganar os médiuns, principalmente os menos, com menos estudo e tudo mais. Então, a gente não pode deixar em nenhum momento a mediunidade ser vazão para o nosso orgulho. Quando isso acontece, nós perdemos a percepção do amparo da espiritualidade amiga. Nós não perdemos o amparo. Veja que a frase é diferente. A espiritualidade amiga está sempre nos amparando, mas eu perco a percepção. Então, é um dos perigos na formação. Mas tem vantagens. Lembra que eu falei lá atrás que muita gente fala, eu sofro porque sou médium? Não. Ser médium é uma das grandes oportunidades de trabalho que nós temos nessa encarnação. Aliás, quando a minha filha do meio era pequenininha, assistiu a fazer uma palestra semelhante a essa, ela voltou um pouco chateada no carro comigo. Eu falei, o que foi, Letícia? Ela falou, eu queria ser médium, mas você falou que médium é devedor, não quero mais não. Eu falei, pois é, filha, essa é a realidade. Quando a gente vai reencarnar e pede a mediunidade como uma das ferramentas, normalmente é porque a gente tem muito a pagar. Então, o médium tem que ter essa consciência de humildade, de que mediunidade não é glamour, mediunidade é oportunidade de trabalho, não é? Essa é uma grande vantagem. Qual é a apólice de seguro dos médiuns? Moralidade. Quanto tempo? Sempre. Porque nós estamos rodeados de espíritos e assim que nós escorregarmos, os espíritos menos felizes podem se aproveitar desse momento. Lembra da obsessão simples? Podemos estar influenciados por esses espíritos. Então, se nós quisermos ter segurança do contato com o mundo espiritual, a única apólice de seguro que realmente funciona é a nossa moralidade. E aqui vale uma observação. Uma vez nós fizemos uma consulta aos mentores da nossa casa, uma casa de 1908, estou com a camiseta da Mocidade Espírita de Bebedouro, que é a primeira mocidade espírita do mundo, lá da nossa casa, e nós fizemos uma consulta, a gente achou que estava errando no atendimento de alguns irmãos e irmãs da casa, porque fazia tanto tempo que eles estavam lá e a gente não conseguia ajudá-los de fato. Então nós perguntamos para os mentores, estamos errando? O que a gente precisa fazer a mais, a menos? Eles falaram, olha, porque na nossa visão a pessoa estava seguindo as nossas orientações, já que ela vinha receber o passe, ela vinha, né, nos cursos, e eles falaram assim, para de serem orgulhosos, em outras palavras, vocês acham que vocês controlam a vida das pessoas?
Vocês controlam o quê? 2 ou 3 horas da semana delas aqui dentro da casa. E o que elas fazem fora? É por isso que não se recuperam. Elas podem vir a casa receber o passe, podem vir no curso e o resto da semana, todos os dias e horas. Então a casa não tem o poder de resolver o problema das pessoas, porque, como eu disse, depende, né, da moralidade, da sintonia de cada um. E todos os cursos que se faz, os livros da Teresinha são muito claros nesse sentido, doutrina espírita não tem nenhum ritual em relação à mediunidade. Nem o lugar de sentar à mesa, nem a cor da roupa, nem sequência para falar, nem intercalar. Tudo isso é tratado nos livros da Teresinha, tratado, né, no MEP, Mediunidade, Estudo e Prática, que é o livro da FEB. Não há nenhuma necessidade de ritual. E se a pessoa fizer, quer dizer que ela não vai estar bem amparada pela espiritualidade? Não, pode até estar, mas é desnecessário, não é? Então a gente tem que entender que nós precisamos nos libertar daquilo que é um fardo desnecessário. Mediunidade é contato através telepático, vamos assim dizer, entre um encarnado e um desencarnado. E todo o resto é desnecessário, certo? Muito bem. Na última parte da nossa conversa, ainda antes da última parte aqui. Finalidades da mediunidade, a revelação, a doutrina espírita foi trazida assim, desenvolver o indivíduo, então o médium tem uma grande oportunidade de se desenvolver, e atender encarnados e desencarnados. Para isso que a mediunidade está aqui a nosso serviço, tá? E na última parte, nós vamos falar um pouquinho de alguns tipos de mediunidade, porque não existe um tipo de mediunidade, aliás, não caberia aqui na nossa conversa todos os tipos, mas elencamos alguns. E dividimos em 2 blocos, as mediunidades de efeitos psicológicos e as mediunidades de efeitos físicos. Se você for fazer um curso de mediunidade, cada um desses itens é uma aula, né? Cada um desses itens. Nós vamos falar 1 minuto de cada um, claro, não dá para imaginar que vamos esgotar o assunto. O que é a mediunidade de efeito psicológico? É aquela que só o médium percebe. Então, o espírito está aqui falando comigo, se eu não transmitir o que ele está falando, ninguém vai perceber. Então, ele vai agir, né, na minha forma de pensar, na minha forma de sentir, e eu devo transmitir isso para que as pessoas saibam que aquilo foi feito por um espírito. A psicofonia, que é através da fala, é a mais famosa e utilizada nas casas espíritas, não é? Não precisa muita explicação a respeito disso. A psicografia, que é semelhante à psicofonia, mas é através da escrita. Alguns médiuns se destacaram, como Chico, Divaldo, né, através da mediunidade de psicografia, né, escrevendo obras belíssimas, importantíssimas, através da psicografia. A vidência. Tem alguns modelos de vidência, né? A última vez que o Divaldo esteve em Bebedouro, a gente foi almoçar com ele, e aí eu perguntei uma coisa que fazia tempo que eu queria perguntar para ele. Eu falei: Divaldo, eu já ouvi dizer que você não dirige por ser médium vidente. É verdade isso? Ele falou: é verdade. Eu falei: né? Ele falou: porque... Eu falei: mas a gente consegue perceber, né, o espírito encarnado ou desencarnado, como médium vidente, também falando para ele. Ele falou: percebe, Edmir, mas na hora que o espírito pulasse na frente do carro, eu ia puxar o volante do carro. Ainda ele encerrou a explicação com uma frase brincalhona. Ele falou: e aí eu ia aumentar a população de desencarnados, né? Tipo, eu ia acabar atropelando os encarnados para desviar de algum desencarnado. Então, quem tem uma mediunidade full time, né, tempo integral aí, de evidência, é extremamente perturbadora. Não sei se veio para Campinas e vocês assistiram uma peça a respeito do Divaldo, que chama O Semeador de Estrelas, que quem faz até o papel é o Renato Prieto, aquele que fez o André Luiz no filme Nosso Lar. E em determinado ponto da peça aparece uma história também da vida do Divaldo, que é como se fosse um capacete espiritual que ele poderia, a partir de então, depois de 40 anos de trabalho mediúnico, abrir e fechar os canais para que ele não ouvisse e visse o tempo todo, porque é muito perturbador.
na minha arrogância, dialogador de reunião mediúnica, eu vivia pedindo para a espiritualidade deixar eu ver e ouvir o tempo todo da reunião mediúnica, né? Na minha arrogância, eu achava que eu dava conta. Um dia eles falaram, vamos deixar. E deixaram. E eu não conseguia dialogar, porque aquilo era um movimento tão grande de espíritos. Então, por isso a mediunidade de evidência, normalmente, ela é, graças a Deus, em alguns momentos, a gente percebe a presença do espírito e depois não percebe o tempo todo, porque muitos espíritos estão falando e entrando nos ambientes, e isso dificultaria a nossa vida de encarnado. Assim é com a audição. Quando as pessoas ouvem o tempo todo, e normalmente as duas vêm acompanhadas, né, evidência com audição, é perturbadora. Não é mais, mas era o principal motivo de busca da casa espírita. Hoje o principal motivo, segundo estatísticas, é problemas de relacionamento e tal. Mas o principal motivo que levava alguém à casa espírita era vidência e audição descontrolada. A pessoa falava, meu marido vai me internar, porque eu estou ouvindo coisa o tempo todo, eu pergunto quem falou comigo. Não é uma audição que eu não controlo, é algo extremamente perturbador. Então, ainda bem, né, que essas mediunidades exigem uma certa concentração, na maioria das vezes, para que a gente possa exercê-las. Inspiração, e aqui eu vou até colocar junto com a outra, intuição. Claro que podem ser fenômenos anímicos. Eu posso ter intuição do meu arquivo pessoal. Então eu busco no meu arquivo de vidas anteriores ideias, né, e falar, tive uma intuição aqui, ou até me inspirar em experiências de vidas passadas. Os dois fenômenos podem ser anímicos, mas também eu posso ser inspirado por um espírito ou intuído por um espírito, e aqui estamos falando de mediunidade. Tem um relato de André Luiz que eu acho muito interessante. Ele, na verdade, usa esse relato para falar do poder da prece, mas eu me apropriei aqui para falar da intuição. Ele relata que uma moça estava no Rio de Janeiro, numa situação muito difícil, num local sem possibilidade de correr para nenhum lugar, e alguns moços ali chegaram perto dela, à noite, escuro, ela não tinha para onde correr, e ela fechou os olhos e disse, meu Deus. E o André Luiz fala que aquele meu Deus acionou o mecanismo de proteção no mundo espiritual, preces não precisam ser quilométricas, e eles vieram em socorro dela. Então ele está falando da prece, mas como é que eles ajudaram essa moça? Tinha um carro de polícia passando pelas imediações, e eles perceberam que o acompanhante, não o motorista, era mais perceptível naquele arquivo carregando. Vamos dizer que o motorista estava no 20% e o acompanhante estava no 50% ali. Então eles começaram a intuir esse acompanhante para que virasse aqui e ali, né, fizessem ali um trajeto, e chegaram em questão de 1 minuto, pouco mais, até o local, e conseguiram salvar a moça daquilo que poderia acontecer. Então veja, o André Luiz está falando da prece, né, que a prece pode ser só meu Deus e tudo mais. Mas eu me aproprio para falar da intuição, como que eles intuíram aqueles policiais ali. E a inspiração, a gente costuma dizer que uma obra foi inspirada. Renato Teixeira e Almir Sater, quando escrevem a música Tocando em Frente, uma das belíssimas músicas, né? Ando devagar, porque já tive pressa, né? Eles falaram que escreveram em 15 minutos. Não são espíritas, mas ouvi o Renato Teixeira num show dizer, veio pronta de cima, né? Inspiração. Falou, em 15 minutos, enquanto um dedilhava a viola, o outro foi pondo letra e ela ficou pronta. Uma das belíssimas músicas, né, que a gente tem no nosso país aqui. Então, veja, inspiração pode ser do nosso arquivo pessoal, seria anímico, ou de algum espírito. Desdobramento. Nós nos desdobramos durante o sono do corpo físico e vamos até o mundo espiritual. Quando retornamos à vigília, acordamos,
nós normalmente não nos lembramos ou nos lembramos parcialmente. Tem gente que fala, eu tenho certeza que foi isso que aconteceu no mundo espiritual. Eu falo, cuidado, né? A gente se lembra parcialmente ou nada daquilo que vivenciamos no mundo espiritual. Me lembro de um relato de um grande trabalhador da nossa casa, já desencarnado, que ele era um autodidata, estudou só até o 4º ano, mas era um estudioso mesmo, e ele queria entender a teoria da relatividade do Einstein, e estudava, mas sem a oportunidade acadêmica nessa encarnação ele não conseguia. Em desdobramento, no mundo espiritual, ele teve uma aula sobre a teoria da relatividade e ele falou que entendia tudo, que foi uma maravilha. Acordou, primeira coisa foi pegar um papel e caneta para anotar. E ele falou, e aí foi sumindo, foi me dando um desespero, e eu só lembrei que eu estive numa aula e que lá eu entendia, liberto do corpo físico. Então, nós nos desdobramos durante o sono do corpo físico ou até em estado de vigília. Conta, vocês daqui da casa podem confirmar, os Hazel que contaram essa história, que a Terezinha Oliveira, né, que grande trabalhadora dessa casa, que uma pessoa de uma outra casa espírita chegou até aqui num determinado dia e falou, a senhora que é a Terezinha? Falou, sou eu. A senhora se comunicou lá na nossa casa. Ela falou, como assim? Me comuniquei, né? Eu estou encarnada. Sim, mas foi tal dia, tal hora lá, a senhora falou para procurar a senhora aqui. E que então ela realmente tentou verificar que ela estava adormecida naquele momento e que o espírito, em desdobramento, pôde ir ali se comunicar e orientá-los a procurar aqui a casa. Então veja, né, todos nós nos desdobramos, mas vamos para onde? Aí depende da nossa afinidade lá. E, para acabar a mediunidade de efeitos psicológicos, a psicometria, essa de todas que eu falei, talvez a menos conhecida pelo nome. Deslocamento no tempo e no espaço. Apesar das pessoas não conhecerem muito pelo nome, as antigas benzedeiras muitas vezes eram médiums de psicometria. Elas diziam assim, olha, traga um objeto que a pessoa usou para que eu possa tocar. E quando elas tocavam esse objeto, se vocês entrarem na internet, pesquisar sobre psicometria, existem versões ali, mas até porque esse era um termo usado antes do espiritismo, né, por parapsicólogos, mas aí tem a versão espírita ali da psicometria. Então elas tocavam um objeto impregnado fluidicamente pelo seu usuário e conseguiam assim dizer coisas ou até auxiliar, né? E isso é uma mediunidade não comum, mas que vocês já devem ter ouvido falar. E pessoas às vezes confundem, vem à casa espírita receber o passe e traz a camisa do marido, fala, aplica um passe na camisa do meu marido. Não, não funciona, isso não é. O que vai acontecer é que se nós tivermos um médium, uma médium de psicometria, e aí é uma situação diferente, não é o passe, a pessoa pode sim perceber. Nós tivemos um grande trabalhador, ele é de Franca, mas era professor da Universidade de Maringá, da UEM. Ele foi sequestrado, assassinado, o corpo não tinha sido localizado, Cezinha, e a família de Franca, espírita, procurou uma médium de psicometria. A médium descreveu, falou, olha, ele foi sequestrado no domingo à noite e foi morto no domingo à noite mesmo. Isso já era o fim de semana seguinte. E ela deu, melhor dizendo, a descrição. Eles passaram para o esquadrão antissequestro lá do Paraná, eles seguiram as pistas da médium e localizaram o corpo dele. Então, veja, médium de psicometria, uma mediunidade rara, mas ela é de efeito psicológico ainda, porque se ela não conta, ninguém sabe. Ela que percebeu ali. Tinha vários relatos aí que podia ilustrar. E para encerrar, de efeitos físicos. Tipologia, tipo é pancada, então os mais antigos se lembram do tipo da máquina de escrever, ou da tipografia, né? Que é a pancada, tipo então é uma pancada. As primeiras comunicações, lá lembra da pancada dizendo sim, né? Ou dizendo não, tipologia. E aqui é um detalhe, qualquer pessoa, não precisa ser médium ostensivo, percebe isso. Se bater o pé da mesa, qualquer pessoa que estiver aqui presente vai perceber. Por isso que a gente fala que é uma mediunidade de efeitos físicos,
nós vamos ver, ouvir com o corpo físico, né? Sematologia é a linguagem de sinais. Também na época da codificação muito comum, eles desenhavam o alfabeto e o copo corria em cima das letras. Eram sinais combinados com a espiritualidade, e semáforo, né, é sinal. Tá? Então, sematologia é a mediunidade que se manifesta através de sinais. Levitação, objetos que saem do chão, ou pessoas que saem do chão. Tinha uma série estadunidense, A Noviça Voadora, que era em referência a uma freira, que quando ela se ajoelhava para rezar, ela levitava. Imagina isso no meio da missa, né? Como é que não devia chamar a atenção? Até isolaram ela num convento, porque como é que se explica um fenômeno mediúnico, né, acontecendo ali no meio da missa, né? Então nós temos fenômeno de levitação de pessoas. Contei para vocês rapidamente Daniel Douglas Home, né, que é contado na história do Espiritismo, que saía levitando por uma janela do segundo andar, entrava pela outra lá. Levitação é um fenômeno bastante interessante. Contam os mais antigos da casa espírita que eu frequento, dirijo hoje, que tivemos, na década de 40, eu ainda não era encarnado, tivemos um médium que foi lá e que o móvel da vitrola, né, levitou sobre as pessoas do salão e tal. Mas, enfim, não é tão comum, como eu falei, estamos numa outra fase do espiritismo. Mediunidade de transporte. Aqui temos dois tipos, quer dizer, o objeto pode ser levitado e transportado, todo mundo vê, ou ele pode ser desmaterializado num local e materializado em outro. Quem lê o livro Kate King, o William Crookes, que era o pesquisador, prêmio Nobel de Química e Física, um grande pesquisador, ele falou, em determinado momento, para o pai e para Kate, trazer um pão. Eles, então, trouxeram um pão. Aí o William Crookes falou, eu vou analisar quimicamente esse pão, né, para ver se é um pão de verdade e tudo. Aí o pai da Kate falou assim, o senhor vai ficar com o pão? Ele falou, vou, para analisar. Então o senhor põe o dinheiro aqui, porque eu preciso pôr lá no caixa da padaria, porque eu peguei o pão de lá. Veja que nesse caso foi um transporte de um objeto que estava num local, que foi desmaterializado e materializado em outro local. Eu fui fazer palestra lá na região de Catanduva, numa cidade, e contei essa história, e no final eles abriram a mesa aqui e falaram, olha, tá vendo essa flor aqui? Era uma senhora aqui, uma médium, e ela materializava. Como era uma flor do jardim de verdade, que tinha sido desmaterializada e materializada, eles guardaram no meio do livro e ela continuou ali, como uma flor. Se fosse fluídica, ela desapareceria. É uma materialização fluídica, né? Lembra quando Jesus se materializa e Tomé quer tocá-lo, ele falou, ainda não estou pronto, porque era uma materialização fluídica. Depois, né, ele estava numa materialização plena e ele fala para Tomé, pode tocar as feridas que você quer ver. Então, são tipos de materialização, né, que, no caso, acompanharia o transporte. Transfiguração. Na Bíblia, a famosa passagem da transfiguração do Monte Tabor, quando Jesus fica uma figura iluminada e ao lado dele acontecem materializações também, né? Moisés e Elias se materializam. Os discípulos viram os três, né, entenderam. Então, olha um outro fenômeno mediúnico, né, de transfiguração e materialização relatados na Bíblia. O Divaldo tem na internet aí algumas transfigurações dele. Eu, há mais de 40 anos, porque a Conresp já passou da 40ª e foi na primeira, eu estava sentado a essa distância, mais ou menos, do Divaldo. Ele estava na mesa e ele deu uma comunicação do Dr. Bezerra de Menezes e foi uma transfiguração muito intensa. Outras que a gente vê na internet foi menos intensa. E eles dizem que é muito difícil a volta molecular. Então, por isso que eles não fazem mais uma transfiguração onde você via ali Dr. Bezerra de Menezes, que estava dando a comunicação através do Divaldo, né? Materialização, eu já falei, né? Pode ser fluídica ou pode ser de um objeto que foi transportado
e materializado aqui. Perguntei para um professor de física que viaja comigo, sou professor de história, eu perguntei para ele, é possível pela física atual esse tipo de fenômeno? Ele falou, mas precisa de muita energia para conseguir desmaterializar uma molécula, né, um átomo, e materializar ali, mas a ciência já faz esse tipo de coisa. A espiritualidade tem recursos bem melhores do que os nossos. Aliás, no livro Materializações Luminosas, o Ranieri, que era delegado, ele foi para prender o pessoal porque ele achou que era charlatão. E ele ficou tão impressionado com as materializações que ele foi ficando, depois escreveu o livro, né? Dizem que o espírito de João Grosso, materializado, disse para ele assim, nós sabemos por que você veio aqui desde a primeira vez, que era para acabar com o grupo, mas você viu que é sério, agora vai lá e escreve. E ele, né, como delegado, não prendeu ninguém, muito pelo contrário, escreveu um livro com muitas fotos de espíritos materializados. E isso é década de 40, segunda metade da década de 40. E eles eram luminosos, os espíritos que se materializavam. Chico participava dessa reunião, inclusive, mas o médium era o Peixotinho, não era o Chico. E eles perguntam por que eles brilhavam. E eles falam assim, radioatividade. Gente, Hiroshima e Nagasaki tinha acabado de acontecer. O pessoal levantou para sair correndo, né? A hora que falaram radioatividade, eles falaram, não, calma, é uma radioatividade controlada, no final nós temos um aparelhinho aqui que recolhe essa radioatividade, ou seja, a espiritualidade tem recursos que nós não temos. Então, hoje, a física já consegue fazer a desmaterialização e materialização, mas ainda de uma partícula, né, precisando de muita energia. No futuro, né, nós teremos isso muito mais fácil. Voz direta, já citei lá no início, quando a gente vê a passagem bíblica, e uma voz falou dos céus. Olha, nós estamos num centro espírita, falando de mediunidade. Se uma voz falasse do nada aqui, eu acho que tinha uma meia dúzia que levantava e saia correndo. Não é? Porque é algo muito assustador, uma voz sair do nada assim. Imaginem vocês, nós estamos falando de uma época, né, onde a humanidade estava na sua infância, era extremamente fantástico uma voz sair dos céus dizendo o que eles deviam fazer, o que não devia. Então, principalmente o Velho Testamento é recheado dessas vozes que saíam do céu. Eles atribuem a divindade, nós sabemos que eram espíritos que se comunicavam através do fenômeno de voz direta. E a escrita direta. Quem lembra do Pinga Fogo lá em 72, quem não lembra do Pinga Fogo deve ter assistido alguma gravação. Perguntam para o Chico por que não tinha esses fenômenos antigamente. E o Chico diz assim, quem falou que não? Está lá na resposta do Pinga Fogo. Como é que você acha que vieram os 10 mandamentos? O Chico responde isso no Pinga Fogo, que os 10 mandamentos foram trazidos através de escrita direta. Nós temos vários fenômenos de escrita direta. Poderíamos colocar uma folha e uma mão se materializar e escrever, é escrita direta. Nós podemos colocar uma folha em branco dentro de um livro. Kardec relata várias passagens. No final da reunião você abre e a folha está toda escrita, é a escrita direta, né? Ou, como no caso dos 10 mandamentos, o relato que a Bíblia traz é que uma língua de fogo, porque afinal de contas era na pedra, né? Que uma língua de fogo é que trouxe aqueles escritos na pedra, que seria um fenômeno típico de escrita direta. E encerro com o último aqui da cura, deixei para o final de propósito. Tem muita preocupação com a mediunidade de cura. Fazendo palestra lá no litoral, um companheiro de lá disse que as pessoas chegavam a casa e falavam assim, que dia que é a cura aqui na casa? Ele falou, a gente não tem, né, reunião de cura. Tá bom, obrigado, e embora. Que dia que é a cura? Não tem, e embora. Ele falou, preciso mudar o discurso que eu estou perdendo clientela aqui, né? Ele brincava. E aí as pessoas falavam assim, que dia que é a cura? Ele falou, olha, vem domingo, 10 da manhã aqui, por exemplo, se fosse o Allan Kardec, né?
que é o dia da reunião de cura. A pessoa vinha, sentava, assistia a palestra, e passe e ia embora. Aí ela falava, mas e a cura? E aí ele respondia sabiamente, pois é, a cura espírita é o Evangelho. Nós não podemos estar, claro que existem médiuns que realizam fenômenos, mas nós não devemos estar atrás da cura de corpos, e sim da cura do espírito. A cura espírita, né, que a gente deve trazer na casa espírita é a mensagem cristã, é o Evangelho, em que pese o fato de que existem médiuns de cura que realizam fenômenos fantásticos, mas eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Se eu me coloco como centro da atividade mediúnica, eu sou a estrela da companhia, é bem provável que eu esteja motivado pelo meu orgulho. E estando motivado pelo meu orgulho, é bem provável que eu perca o amparo dos bons espíritos. Portanto, toda mediunidade que tem alguém se destacando, querendo aparecer através dela, é extremamente perigosa. O Chico gostava de sentar num local assim para psicografar, ficava alguém do lado trocando as folhas. Mas eu vi várias vezes ele chegando e falando assim para os dirigentes da reunião. E era Chico Xavier, com mais de 80 anos, com história já, dizendo assim, onde que eu sento, filho? Onde é que você quer que eu sento hoje? Nunca se colocou como a estrela da companhia. Nunca exigiu qualquer coisa. E o dia que ele ficava doente e não ia, acontecia reunião. Porque ele nunca se permitiu ser o centro das atenções. Então, qualquer das mediunidades, inclusive a de cura, quando a gente vê alguém usando disso, né, para exaltar o seu orgulho, eu oro bastante, porque é muito perigoso qualquer tipo de mediunidade. Agradeço a atenção de vocês, espero ter trazido uma pitadinha de conhecimento sobre mediunidade para que a gente possa estudar bastante o assunto.